Bom, eu quero encerrar este momento falando de mim, abrindo o meu coração para você. Como esse programa é entre nós, eu espero que esta história fique entre nós e mais ninguém. Aos 4 anos de idade, eu tive câncer bucal. O médico me deu 9 dias de vida, dizendo que, de acordo com a medicina, não existia mais possibilidade de vida, a não ser os 9 dias que ele havia predeterminado. A minha mãe não aceitou aquela profecia e me apresentou diante de Nossa Senhora. E foi a melhor coisa que ela fez da vida. Se hoje eu sou padre, a minha mãe é a grande culpada daquele momento, sublime momento, grande culpa, feliz culpa da minha mãe que me possibilitou ser sacerdote. Olha, gente, eu não morri e ainda mais, o médico disse que mesmo que eu ficasse curado, nunca mais eu ia falar nesta vida. Vocês veem que eu falo e muitas vezes falo até demais e tenho muito gosto por falar. Ora, por que eu partilho isso com vocês? Exatamente porque a misericórdia de Deus é infinita em nossas vidas. Quando Deus nos chama, quando Deus quer que a nossa história, o nosso caminho, seja de acordo com aquilo que Ele deseja, com aquilo que Ele quer, não existe doença, não existe dificuldade, não existe problema, situação financeira que vai acabar com a história de Deus na minha vida e na sua. Basta a gente confiar. Basta que alguém tenha esta coragem, quando a coragem acabou na minha vida e na sua, que alguém tenha esta coragem que a minha mãe teve, de me apresentar a Nossa Senhora e dizer: está aqui, em tuas mãos, aos teus cuidados, o meu filho. Eu não tenho mais o que fazer por ele, mas eu tenho certeza que o seu filho tem, e foi feito. Hoje eu sou padre, eu não morri, graças a Deus, sou muito feliz por aquilo que assumi e tenho esta coragem de dizer a você, de seguir em frente, de batalhar, de colocar os teus pés no chão, de experimentar a graça de Deus. Sabe por quê? Depois da cura, vêm as consequências em nossas vidas. E a gente não entende o porquê de algumas coisas de Deus em nossa história. Até porque Ele não precisa responder tudo, porque Ele é Deus. Ele faz aquilo que Ele quer. Quem precisa da satisfação da vida somos eu e você, Ele não. E eu me preparei para a primeira Eucaristia, né, família católica. E depois de um certo tempo na catequese, a catequista me disse o seguinte: você não vai poder fazer a primeira Eucaristia porque a sua família é pobre, porque você não tem dinheiro para comprar a roupa adequada, a veste adequada para a cerimônia de primeira Eucaristia. Imagine isso para o coração de uma criança de 8 anos compreender. Uma criança que já havia sofrido desde pequeno. Muito difícil, muito complicado de assimilar. Se por um adulto receber um não já é difícil, que dirá para uma criança? E tudo bem, eu não fiz a primeira Eucaristia. Eu fiquei no fundo da igreja, no dia da primeira Eucaristia, vendo toda a minha turma naquela igreja. E aquilo doeu no meu coração. E ali criou-se um sentimento difícil, até mesmo contra Deus, porque, de acordo com o sentimento que eu tinha em meu coração, Deus não gostava dos pobres. Deus não gostava de pessoas que não tivessem dinheiro para comprar uma roupa para estar na presença dele. E aí eu segui o meu caminho. Seguir o meu rumo, porque a vida da gente tem que seguir, mesmo após as grandes decepções, nós precisamos seguir, caminhar, crescer, ir em frente, e foi isso que aconteceu. Eu segui por outros caminhos. Para encurtar a conversa aqui entre nós, num determinado momento da minha vida, eu fui para uma outra religião. Eu fui evangélico, num curto espaço de tempo. Diferentemente daquela que me negou Jesus, eu fui bem acolhido, eu fui amado, eu fui reconhecido. Em pouco tempo eu estava pregando a palavra de Deus, estava pregando o Evangelho, já tinha uma expectativa na minha vida de ser um futuro pastor, um futuro pregador do Evangelho ali naquela igreja ou em outra qualquer. Foi quando apareceu um homem de Deus em minha vida. E aqui eu faço questão de citar o nome dele, porque eu tenho certeza que muitos o conhecem. Apareceu um homem de Deus chamado Padre Birajara Vieira de Melo.
pernambucano arretado, que colocou a minha vida no eixo. Porque existem algumas etapas da nossa vida que nós não precisamos de carinho, de cuidadozinho, não. A gente precisa de alguém que sacuda a nossa vida. E foi o que aconteceu, levantou a poeira da minha vida e fez eu compreender a bobagem que eu estava fazendo. Já num chamado tardio, eu fiz primeiro a Eucaristia, eu fiz o Crisma e aí eu recebi o chamado de Deus em minha vida. Nesse chamado de Deus, eu fui para o seminário. E aí é o segundo movimento da alma, é o movimento onde eu me preparei em 2 faculdades, filosofia, também fiz história e teologia, me ordenei padre, e aí é o terceiro movimento, que é o movimento da missão. Eu pensei que estava tudo resolvido na minha vida, gente, eu já era padre, estava tudo resolvido, eu havia realizado o grande sonho do meu coração, só que na semana que eu fui ordenado padre, o telefone da casa da minha mãe tocou. Padre Rodrigo está aí? Minha mãe falou, sim. Ele pode vir dar a unção dos enfermos para uma pessoa que está precisando muito. Foi a primeira unção dos enfermos que eu realizei. Quando eu cheguei na casa da pessoa, para o meu espanto, para a minha surpresa, para a confusão dos sentimentos dentro de mim, a pessoa que estava acamada era a catequista que havia me negado Jesus tempos antes. Ali não estava o Padre Rodrigo diante dela, mas aquele menininho de 8 anos de idade. O sentimento que eu tinha era um sentimento de revolta, era um sentimento de querer dizer tudo que doeu no meu coração naquele momento. E naquele momento, a minha vida mudou totalmente. Parece que foi naquele momento que eu havia sido ordenado padre. E eu descobri a que Deus estava me chamando. A que Deus me chamava? Ao ministério da misericórdia. O porquê Deus havia permitido que eu fosse curado anos atrás. O porquê Deus permitiu que eu passasse por aquele momento de dizer, você não está preparado, você não pode porque você é pobre. E eu estava ali, diante daquela senhora. Eu sentei ao lado dela, como estou sentado aqui neste banco. Escutei a sua confissão. Dei a unção dos enfermos a ela. E aquela senhora morreu em meus braços, dizendo, aquele Jesus que eu neguei para o Senhor, é o Jesus que agora eu preciso. Padre, por favor, me coloca no céu. Eu descobri que a minha missão, que a minha vocação, meu discipulado, que o chamado de Deus era para colocar as pessoas diante dele, as pessoas no céu. A mesma bênção que atingiu a vida daquela senhora é a bênção que eu quero que atinja agora a sua vida, que atinja agora o seu coração. Que Deus nosso Senhor te abençoe e cure o teu coração assim como curou o meu coração. Existem momentos na vida, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos reconhecer que nem tudo está resolvido dentro de nós. É isso que o Papa diz, não importa que sejamos papas, bispos, cardeais, padres, não. Tem muita coisa que precisa ser resolvida dentro de mim e de você. E o que nos ajuda muito é a palavra de Deus. Eu espero que este programa tenha acrescentado em muito em sua vida, em seu coração. Eu espero que este programa tenha tocado a sua história. Termino dizendo umas palavras breves de um livro que escrevi há um tempo atrás. Aonde Deus quiser, vá. Aonde Deus permitir, caminhe. Faça, caminhe, vá. Morro acima. Ser fiel até o fim, mesmo frágil pecador. Ele nos permite andar, mesmo à frente de nós, fica sempre do lado, do nosso lado, para nos amparar, caso a gente caia. Que Deus te abençoe, que a misericórdia dele seja real em tua vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Entre Nós.